Olá, pessoal, bem-vindos. Sou Lucila Simão e estou aqui num privilégio de bater um ótimo papo com o nosso IF Academy, que é esse espaço de contar as coisas boas do cooperativismo financeiro brasileiro, né, e de trazer as pessoas que fazem acontecer, que constroem essa história, que são relevantes, apaixonados, incansáveis e que verdadeiramente entregam valor e impacto positivo para as comunidades, cidades e para o nosso país, onde as cooperativas financeiras estão instaladas. E hoje, para minha felicidade, o nosso convidado é o Romeu Balzan. Romeu, amigo antigo da FENASBAC, do Instituto FENASBAC, incansável parceiro e entusiasta do cooperativismo, e agora com o desafio, né, de conduzir a Fundação Sicredi e de ser o superintendente da Fundação Sicredi, que tem absolutamente, né, é uma cooperativa absolutamente que começa pela união de pessoas interessadas, né, em ajudar outras pessoas, né? O próprio nascedouro do Sicredi, que é a cooperativa financeira pioneira no Brasil, que traz toda a beleza dos princípios do cooperativismo, traz na sua natureza tudo isso que vocês fazem diariamente: cooperação, cidadania, empreendedorismo, justiça financeira, bem-estar e educação. Então, Romeu, muito obrigada pela presença, muito obrigada por esse carinho e a sua disponibilidade de contar para a gente sobre um dos grandes cases do Sicredi, que é o programa A União Faz a Vida. Mas antes de falar do projeto, eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Por favor, Romeu. Muito bom, obrigado, Lucila, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né, esse convite de estar aqui falando um pouco, né, sobre o Sicredi, o programa União Faz a Vida. Bom, meu nome é Romeu Balzan, eu estou hoje como superintendente da Fundação Sicredi. Já estou no Sicredi há 17 anos, quase 18 anos, já atuei, né, em várias frentes. Eu entrei no Sicredi para implantar a operação de consórcios, e aí daí em diante eu já passei para as várias áreas, mas a minha origem é negócios. Eu sou formado em Direito, também advogado, mas não atuante, e tenho alguns outros em Marketing, Comunicação. Então, também liderei mais recentemente a migração da Norte e Nordeste para o Sicredi. Então, toda a minha história é na área de negócios, e eu vim agora para a Fundação em 2019, e eu diria que é um presente que a gente ganha para liderar um tema tão relevante, tão inspirador, que é o impacto social, os programas sociais. Então isso é muito legal. Então é um prazer estar aqui, Lucila, contar um pouco do Sicredi, do programa. Então eu que agradeço muito aí a FENASBAC, parceira de muita data, sobre, inclusive, no consórcio quando iniciei. E o legal é que nós somos parceiros em vários níveis. Nós somos cooperados, Sicredi, somos parceiros em projetos, né? Somos parceiros em produtos também. E dessa forma, a gente vive em papéis diferentes e consegue perceber a consistência do Sicredi, né? O interesse genuíno do Sicredi de fazer a diferença, de se diferenciar de um banco, né? De trazer a beleza do cooperativismo nos seus princípios de gestão participativa, de educação e formação, de interesse pela comunidade. Isso tudo é vivido diariamente, né? Nas práticas, nos comportamentos de todos vocês. Eu sei que o Sicredi atua no cooperativismo de crédito há muitos anos, há mais de 100 anos, e sabemos o quanto esse modelo de negócio busca, Romeu, equilibrar a frente econômica
mas sem deixar de entregar e cuidar da responsabilidade social. Como é que o Sicredi interage nesse cenário, nesse desafio ambidestro, né, de, sim, ter consistência e resultado financeiro, econômico, mas também atuar com responsabilidade e entregar impacto social? Bom, eu acho que a natureza do sistema cooperativo, ele já está no core dele a questão da responsabilidade social. Eu sempre digo que a cooperativa de crédito não é uma instituição financeira comum, muitas vezes confundida como um banco. A cooperativa de crédito é uma instituição de transformação social. Sim, tem produtos financeiros, mas esses produtos financeiros, eles buscam efetivamente o desenvolvimento econômico daquela região. Então, tudo que você capta naquela região, volta para aquela região. Então, nós temos no Sicredi 108 cooperativas, cada um com uma região de atuação. Tudo que se capta numa região permanece lá. Então, eu capto de um associado e empresto para outro associado. O que nós temos como propósito no Sicredi? Construir uma sociedade mais próspera. Então, o cooperativismo, no caso do Sicredi também, ele busca o desenvolvimento local, ou seja, a prosperidade daquela região. E quando a gente fala da prosperidade daquela região, não é só econômico. A gente leva os produtos financeiros, em algumas regiões, praticamente mais de 200 municípios, o Sicredi é a única instituição financeira. Então, também faz a inclusão financeira. E aí, o que ocorre? Além de você fazer o desenvolvimento econômico local, você também leva os programas sociais. Porque a responsabilidade numa prosperidade da sociedade, do desenvolvimento local, não é só produto financeiro. Esses produtos financeiros buscam o desenvolvimento do nosso associado, mas também tem a responsabilidade social desse desenvolvimento, que aí o Sicredi tem uma fundação. Ou seja, nós temos uma fundação exclusiva para atuar junto com as cooperativas em ações e iniciativas como essa do programa União Faz a Vida. Temos cooperativas escolares, educação financeira, educação cooperativa e muitos outros programas também. Hoje são 9 iniciativas sistêmicas, entre outras desenvolvidas pelas cooperativas, que são desenvolvidas ali, né? Então, eu sempre digo assim, às vezes tem aqueles 2 pinheirinhos que simboliza bem o cooperativismo. O social é core também do cooperativismo. Então, assim, não é só o econômico, o social e o ambiental, nesse momento também, grande evolução, é o core do negócio, é o core do sistema cooperativo e é o core, digamos, do Sicredi também. E a gente, com certeza, com esse mundo, com esse país enorme, né, e com a nossa oportunidade de conhecer outras culturas, a gente se inspira. E eu fiquei sabendo que o programa União Faz a Vida veio, né, de uma ideia, de um projeto que vocês conheceram em Montevidéu, no Uruguai, que, lógico, né, houve uma inspiração dos líderes a fazer algo parecido no Brasil. Como é que foi isso? O que vocês viram lá que gerou tanto impacto? E como é que foi o desafio de criar um programa principalmente para a dimensão de um país continental como o nosso, né? É muito interessante a história do União Faz a Vida, porque hoje o programa União Faz a Vida, ele sem sombra de dúvida, é o maior programa de educação do Brasil e a principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi. Dentro dessa linha que eu comentei anteriormente sobre esse papel social, a cooperativa, né, os fundadores, né, os líderes lá atrás, foram fazer uma expedição e foram a Montevidéu, como você colocou, Lucila. E lá, visitando uma cooperativa habitacional, receberam, digamos assim, uma visita, enfim, foram recepcionados por um jovem, né, um garoto, e esse garoto, numa desenvoltura espetacular, e cativou esses líderes. E os líderes voltaram e viram, né, todo aquele desenvoltura, e falaram, vamos estruturar um programa. A gente quer um programa que também faça com que a gente possa desenvolver as crianças, os adolescentes. E aí
surgiu a ideia de estruturar o programa. Então, o que ocorreu? Foi contratada a Unicinos, na época, a Unicinos, a universidade aqui de São Leopoldo, e conjuntamente foi estruturado com os educadores o programa União Faz a Vida, que atua com uma metodologia ativa, né, ativa. Depois eu vou explicar um pouquinho mais toda essa parte metodológica de como funciona. E aí, digamos assim, o primeiro município piloto foi Santo Cristo. Então, aqui no Rio Grande do Sul, foi a primeira implantação do União Faz a Vida. E isso já se faz 25 anos. Então, o programa, há 25 anos, vem desenvolvendo e nasceu lá atrás dessa visita a Montevidéu, de conhecer esse garoto com uma desenvoltura gigantesca, maravilhosa, que cativou todos os líderes. Os líderes voltaram, vamos criar esse programa. E aí, a primeira escola, o primeiro município foi Santo Cristo, que hoje pertence à Sicredi União, né, Rio Grande do Sul, ali de Santa Rosa, onde está a sede. Então, foi assim que nasceu a União Faz a Vida, e dali aquela sementinha se tornou um dos maiores programas hoje do Brasil de educação de crianças e adolescentes. Incrível, né? E como é que você falou sobre o exemplo de ter começado nessa cidade, né? Como o programa funciona ou é viabilizado nos municípios, né? Quem faz a iniciativa acontecer? Tem que ter um Sicredi na comunidade, na cidade? Tem que ter um PA ou não? Como é que funciona esse processo de escolha de escola ou cadastramento do programa? Como é que vocês operam isso? O programa, para ser implementado, ele é implementado assim, hoje a gente implementa onde a gente está. Ou seja, a gente está presente naquele município e ele é viabilizado, Lucila, por uma rede de compromisso. Então, não é algo apenas do Sicredi, ele é um programa que ele é estruturado com vários agentes. Tá? Então, nós temos a gente fala da rede de compromisso. Então, nós temos, dentro dessa rede de compromisso, secretarias de educação, ONGs, que são responsáveis por, localmente, ou seja, implantar o programa na prática nas escolas. E aqui eu estou falando, não é só escolas públicas, mas também privadas. Então, a gente atua nessas duas linhas também, tá? Também nessa rede nós temos assessoria pedagógica. O que é assessoria pedagógica? Também universidades, educadores que formam os educadores das escolas. Então, eles capacitam, ou seja, esses educadores das escolas, que vão implantar a União Faz a Vida, para fazer com que você possa passar a metodologia do programa. Tem também os apoiadores, que são pais, são empresas que muitas vezes financeiramente também apoiam a implantação. E tem os gestores, que aí sim a cooperativa, que é a cooperativa de crédito, a nossa cooperativa, que é a gestora do programa lá. Então, o programa União Faz a Vida, ele cria essa rede de compromisso, eu diria assim, Lucila, é uma mobilização. Não é um programa apenas que você vai lá, dá, digamos, um treinamento e vai embora. Não, você tem um processo muito grande. Então, nessa rede de compromisso, o centro dessa rede, temos os educadores e os alunos, as crianças e adolescentes. Esses dois são os impactados. Então, toda essa rede busca, porque aí é a questão do cooperativismo, né? Junto construindo uma sociedade mais próspera. Então, toda essa rede se movimenta para impactar cada vez mais os educadores, para dar toda essa formação e efetivamente impactar quem é o nosso coração, que é as crianças e adolescentes. Então, ele é implementado de uma forma conjunta. Obviamente, o programa ele é de responsabilidade da Fundação Sicredi. O Sicredi é o maior promotor, mas ele não é implantado sozinho. Ele sozinho, somente o Sicredi não consegue implementar, mas a sociedade em conjunto, sim. Aí que ele se viabiliza nesse processo todo, e talvez aí se justifique os 25 anos de existência dele e a, digamos, amplitude que ele chegou até esse momento, né? Com certeza, porque essa rede, Romeu, criada, ela transfere, né, a responsabilidade, ela cria corresponsáveis, né?
Sem dúvida. protagonistas do projeto Fazer Acontecer. Quanto mais protagonismo, né, mais imerso, mais engajados esses atores estão, porque senão fica uma bandeira única, né, fazendo um esforço, às vezes com muita energia e pouco resultado. Quando você dissipa isso e usa o modelo de rede, a beleza está, né, no acúmulo das energias, na soma das energias, para que todos... Então, há uma transferência de aprendizagem fantástica, né? Há uma manutenção e uma perenidade, um interesse perene de que isso continue, além dos impactos, né? Nos jovens, nos estudantes, nos professores, nas famílias, né? Eu até extrapolaria, as famílias são impactadas, né? As comunidades onde isso está. Fantástico. Além disso, todos esses ganhos que eu trouxe para você, desse valor entregue, né? Desse cascateamento de aluno, professor, escolas, comunidades, ganha o cidadão, né? Ganha o Brasil. Que ganhos o Sicredi obtém ao atuar nesse programa? Como eu comentei anteriormente, o Sicredi busca o quê? A prosperidade social. O que o programa, né? Falando um pouco, os princípios que o programa trabalha é valores de cooperação e cidadania. Então, o que a gente tem como metodologia, né, no programa? Aí eu vou explicar a metodologia para ver, aí eu vou te explicar, Lucila, como ele impacta e o que o Sicredi ganha com isso também. Na verdade, a metodologia do programa, ele trabalha em cidadania e valores de cooperação, aonde a metodologia trabalha, é uma pedagogia ativa, onde a gente busca o protagonismo do aluno. Então, o que acontece quando faz isso? Junto, a gente prepara o educador para que, em conjunto com o aluno, ele também possa desempenhar uma questão mais ativa no aprendizado. O que faz ter o exemplo daquela criança lá no Uruguai, com a desenvoltura gigantesca, e isso que motivou. Então, o que a gente busca? O protagonismo. Ter crianças cada vez mais, um cidadão melhor, que a gente fala hoje, né, cidadania frente o processo social que a gente tem, muitas vezes mais individualista. E o que a gente ganha com isso? A gente está criando uma sociedade mais cidadã, pessoas melhores, aonde trabalhar em conjunto. Porque o sistema cooperativo, ele só é viável junto. O União Faz a Vida, ele só é implantado junto. E a gente busca fazer com que esses valores de cidadania, esses valores de cooperação, sejam implementados no dia a dia. A gente não tem uma disciplina de cidadania no programa. Na verdade, o que se busca é, através das matérias que já existem, os educadores buscam que, através da metodologia ativa, instigue, né, construa junto aos alunos essa postura. Então, são feitas expedições investigativas, né, vão visitar um bairro, vão pesquisar, ou seja, o aluno participa do processo de aprendizagem, ele vive isso. E teve um case interessante também, da cidade de Fagundes Varela, que os alunos resolveram estudar monarquia inglesa. E, no fim, mandaram uma carta para a rainha. E a rainha respondeu. Até apareceu algum programa de televisão. Então, veja, a gente pega crianças que serão pessoas melhores. Então, nós, como sistema cooperativo, que valoriza a cooperação, que tem a responsabilidade pelo desenvolvimento local e a prosperidade associada, tem também a nossa responsabilidade de ter uma sociedade melhor. Então, não é só oferecer soluções financeiras, dar um resultado financeiro, mas também construir pessoas melhores, né? Pessoas que efetivamente vão liderar essa sociedade. Então, muitas dessas crianças que passaram, né, pela União Faz a Vida, hoje são nossos colaboradores, são líderes locais, pessoas que reconhecem hoje, quando adultos, o quanto foi importante a União Faz a Vida. Então, o Sicredi ganha como? Fazendo o desenvolvimento social da onde a gente está. Isso é gratificante. Ver pessoas que antes crianças, hoje adultos, muitos deles sendo líderes,
e a União Faz a Vida ajudou eles a serem melhores. Isso que é o que mais motiva nós aqui do Sicredi. E a gente precisa sempre administrar ou mensurar os impactos, né? Os impactos reais, e você trouxe vários exemplos de impacto, mas me dê um exemplo de como é possível perceber, além desses jovens que vêm trabalhar com vocês e vocês percebem, né? Na cidadania, no comportamento, no interesse genuíno, né? Na atitude criativa, curiosa, tudo isso foi estimulado com certeza, né? Também no União Faz a Vida. Mas quais são as outras formas que vocês percebem mudança na sociedade a partir do União Faz a Vida? Muito boa a pergunta, Lucila, porque essa era uma pergunta que nós tínhamos há muito tempo a ser respondida. Tudo isso que eu comentei para você, todos nós dentro do Sicredi sabemos que a gente faz a diferença e vê. Mas como a gente vai medir isso? E em 2019, nós, em parceria com o IDES, né, Instituto de Desenvolvimento e Investimento Social, a gente estruturou uma medição de impacto. Né? Então, a gente fez uma medição do impacto social do programa União Faz a Vida, baseado numa metodologia que é o SROI, Retorno Social do Investimento. Então, a gente queria saber o seguinte, ok, estamos há 25 anos, o programa já impactou 3 milhões de crianças nesses 25 anos, 130 mil professores foram impactados nesses 25 anos. Tá, e aí? Como a gente pode fazer? Então, com o IDES, em cima dessa metodologia, a gente fez uma pesquisa com professores, pesquisa com escolas, e aí a gente chegou num resultado. Um resultado que a gente percebeu que concluímos o seguinte, até pelo relatório, que o que a gente faz no União Faz a Vida, mesmo quando a criança para de participar do programa, perdura as ações, o impacto por 5 a 7 anos. Então, mesmo quando ele para a sua participação ainda, você tem o reflexo desse impacto por 5, 7 anos. E também a gente mediu o quanto de retorno, ou seja, social, a gente tem do União Faz a Vida. Então, a gente pegou e fez toda uma medição, aí tem uma metodologia específica, que é o SROI, onde a gente mediu financeiramente. A cada R$1 investido, você tem R$4,07 de retorno social. Então, são cada real 4 vezes de retorno você tem com o programa União Faz a Vida. Então, isso para nós foi... há uma revista, né? Se for possível, depois a gente coloca até o link, né, para as pessoas acessarem a revista, uma revista digital, que mostra a metodologia, os impactos, tá? Então, a gente tem os impactos não só financeiros, mas os impactos medidos, efetivamente, dito pelos professores. Porque nada melhor que questionar o professor sobre impacto. Ele está no dia a dia vendo as crianças. Eles sabem que a criança se desenvolveu, o quanto ela foi mais questionadora, aquela turma que não é apática, é a turma que enlouquece, pergunta, questiona. Isso o professor pôde, digamos, descrever na pesquisa, pôde dizer como isso aconteceu e qual o impacto que gerou. Então, é muito gratificante, é algo que nós queríamos há muito tempo. Né? O relatório também ele está disponibilizado no site do IDES, também disponível para a sociedade, mas também disponibilizar depois o link para o nosso ouvinte, né, poder acessar também. Eu imagino o quanto que isso fez bem para a alma do Sicredi, né? Lógico que vocês viviam os impactos, os relatos, né? O próprio crescimento do projeto, 3 milhões de alunos passando pelo projeto, né? Não é um número a não se considerar, muito pelo contrário, né? Mas quando a gente tem dados, né, que relatam realmente o retorno do investimento social, o retorno social do investimento, né? Opa, dá fôlego o quê? Para mais uns 50 anos, talvez, de União Faz a Vida? Dá fôlego para o que mais? Aproveitando essa reflexão, o que você pensa para o futuro? O que mais vocês querem incrementar
ou pretendem alcançar de metas com o programa? Hoje nós estamos em 475 municípios, né? São mais de 2.000 escolas. Esse ano foram mais de 200 mil alunos, né? Aliás, 300 mil, né? 200 mil foi o ano passado. 300 mil crianças e adolescentes. Nós não temos uma meta, Lucila, estabelecida. O nosso objetivo como sistema é que aonde nós tivermos uma agência, o programa União Faz a Vida vai estar, né? Então, nós estamos hoje com 2.500 agências e nós queremos estar aonde nós vamos estar presentes, União Faz a Vida está. Nós temos exemplo de algumas cooperativas que, quando vão implementar uma agência, União Faz a Vida vai antes da agência. Que aí é aquele combo que eu comentei, do impacto social. Não é o impacto econômico. Talvez a agência leve o impacto econômico, mas por trás da agência tem uma estrutura de um impacto social muito grande. Porque além de eu ter que agregar renda, eu tenho que agregar também o impacto social. E a União Faz a Vida é Lucila, um dos exemplos. Nós temos mais outros programas também que impactam em formas diferentes. Então, o nosso desejo, o nosso objetivo é atuar a nível maior, tá? Sair dos 475 municípios e estar em todos os demais municípios onde nós estamos presentes. Então, não sei se vai levar 50 anos, mas a nossa meta como inspiração é até 2030. Até porque o Sicredi, ele se tornou participante do Pacto Global, né? Então, a gente é participante do Pacto Global e a gente trabalha muito em linha com os 17 ODS, né? E aqui nós temos o quarto, né? O Educação por Qualidade, onde a gente atua. Então, eu diria assim, como mensagem, onde a gente vai estar? Em todos os lugares que a gente vai estar presente, a gente quer levar a União Faz a Vida. Se isso poderia ser uma meta. Não é uma meta, mas um objetivo que a gente quer alcançar. Sei, como você acabou de falar, que não é só esse programa que o Sicredi entrega para a sociedade, como falou. Quais são, ou dá exemplo de um programa ou uma iniciativa realizada pelo Brasil que tem uma história recente, inspiradora e que você acredita que vale a pena contar? Nós temos 9 programas, incluindo União Faz a Vida, tá? A gente tem educação financeira, que é a cooperação na ponta do lápis, que é um dos temas também, né? Uma agenda do Banco Central, junto com sustentabilidade. Tem educação cooperativa, tem outros programas, mas eu queria contar uma iniciativa que não é no Brasil, Lucila. É uma iniciativa do União Faz a Vida que ultrapassou fronteiras do Brasil. Houve uma iniciativa de uma cooperativa filiada à Central Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Aqui em São Paulo, e houve uma missão voluntária de levar o programa União Faz a Vida para o Haiti. Então, em São Paulo, a cooperativa, que é a Centro-Oeste Paulistana, que é a cooperativa, ela tem União Faz a Vida implantado na sua cooperativa, e teve uma rede, né, Rede Irmãs, que como é que rede Sagrado Rede da Educação, acho que é, Coração de Jesus, acho que uma coisa assim, e eles têm uma escola em Porto Príncipe. E aí, na implantação da União Faz a Vida, essa congregação disse, mas não dá para levar para o Haiti. E foi uma surpresa muito grande, porque a cooperativa, né, junto com a Central e a Fundação, estruturamos uma ação voluntária. Então, educadores de forma voluntária, colaboradores, saíram do Brasil e foram para o Haiti. Nós traduzimos os livros, até os livros do União Faz a Vida, nós temos em espanhol, em francês, em inglês também, tudo de forma digital. Então, a gente traduziu os livros de português para francês, e esses educadores e os assessores pedagógicos e colaboradores do Sicredi foram até Porto Príncipe e fizeram uma formação dos professores daquela escola. Crianças com uma situação de vulnerabilidade muito grande, mas foi gratificante de levar para lá essa metodologia. Então, foi algo, vou dizer, inédito no Sicredi, e tão inédito, Lucila, que essa ação, né, foi considerada uma ação humanitária e reconhecida em setembro de 2020 pela VOCO.
né? Foi reconhecida pela Volco essa ação que o Sicredi levou para o Haiti. Então, é uma coisa muito, muito legal que aconteceu no programa União Faz a Vida, né? E que a gente atua e vê que a gente pode fazer a diferença muito, muito. Não só lá fora, aqui dentro. Mas foi algo inédito, né? Por isso que eu quis contar aqui para você essa missão, né? Foram 270 crianças envolvidas lá no Haiti. Mas os programas que nós temos na Fundação, como eu comentei, tem educação cooperativa, que é o nosso Crescer, Cooperação na Ponta do Lápis, que é um programa que vai crescer muito e talvez vai chegar à escala de tamanho do União Faz a Vida, que é a educação financeira. E aí está, Lucila, também a questão da responsabilidade social. Não é só vender um produto, disponibilizar um serviço financeiro. A gente quer que esse nosso associado utilize esse produto financeiro da melhor forma, que ele tenha efetivamente a maior eficácia com aquele produto que ele está adquirindo, que ele está usando no Sicredi. E muitas vezes passa por ter uma capacitação. Eu vejo no futuro que nós vamos ter produtos financeiros com combo com educação. Isso tanto na sustentabilidade como efetivamente no crédito, né, que está ali um crédito com educação financeira, ou uma taxa mais atrativa por quem passou por um programa de educação financeira. Então, vai ser super legal. Então, essas são situações, né, que eu queria citar aqui, e especialmente essa missão para Haiti. Você está falando sobre esse projeto. Olha, eu não conhecia, está vendo a oportunidade que nós temos de contar as boas histórias do Sicredi para o mundo. E é interessante que eu fiz uma reflexão sobre o nosso trabalho, né, e como nós somos privilegiados de trabalhar em instituições que nos emocionam, né? E que a gente consegue verdadeiramente acreditar na força do nosso trabalho, na força da união, para melhorar, tirar pessoas de vulnerabilidade, para melhorar a qualidade de vida, melhorar a educação, né? Poder de consciência, tomada de decisão, um consumo mais consciente e tantas outras coisas. Somos, sem dúvida nenhuma, privilegiados, né? Por estar em instituições que trabalham com isso, e como é bom a gente ter uma agenda assim, né? Ter uma agenda de projetos assim, duros, que dão trabalho, a gente rala muito, né? Mas, sem dúvida nenhuma, chegar nesse resultado, né? E, como você falou, muitas vezes resultados nem pensados inicialmente, né? Projeto tão um tamanho, uma força e um alcance, muitas vezes muito maior do que o que nós desejamos ou sonhamos inicialmente, né? Então, como vale a pena. E nesse ambiente inspirador, estar perto de projetos importantes socialmente, realmente te coloca vivendo o propósito do cooperativismo, né? E vendo, participando da execução desse propósito todo dia. Como é que é isso para você? Como é que é estar dentro desse universo maravilhoso? Olha, é gratificante, Lucila, porque a minha história de negócio, você vem uma questão de produto financeiro, e aí a gente vem conhecer o sistema cooperativo. Então, eu estou há 17 anos vendo a diferença que o sistema cooperativo faz. Às vezes, parece assim, pô, mas essa instituição de sonhos, ou seja, eu tenho produtos financeiros, mas a gente não visa o lucro. Tudo que digamos, que se produz no Sicredi é o associado, é o centro, é o dono. Então, na verdade, a gente vê em algumas regiões que só o Sicredi está presente. Então, se você pega uma outra instituição financeira naquela localidade, muitas delas vão embora logo que talvez se torne inviável a questão da agência ou da operação. O Sicredi não. O Sicredi fica lá fazendo o que? O desenvolvimento. E esse desenvolvimento, mesmo que financeiramente, inicialmente, não seja viável, mas outras questões são viáveis, o desenvolvimento. E aí, agências que hoje não são viáveis, amanhã são.
E quando eu vim para a fundação, no início da nossa papo aqui, eu disse que é um sonho, porque a gente vê, no caso dos programas sociais, o impacto é imediato. Você vê crianças sendo desenvolvidas, aplicando a metodologia, educadores, em algumas regiões que muitas vezes remotas do Brasil, e o Sicredi está lá. Então, é muito gratificante para a gente, para mim, como executivo de negócios, e levar também, convencer meus pares, né, outros colegas de negócio, que o core do Sicredi é social, além do econômico, inclui-se agora com uma agenda ambiental mais intensa, mas que a nossa responsabilidade é muito maior. Né? A gente não é uma questão de uma atividade exploratória, a gente tem uma atividade de desenvolvimento, porque tudo que é gerado fica na comunidade e volta para o associado. Veja o quanto de resultados sistemas cooperativos fazem e quanto devolvem. Isso não é exclusividade do Sicredi, todo o sistema cooperativo tem essa filosofia. Eu acho que a gente está mais de 100 anos, Lucila, nesse processo, e não podemos sair do ideal dos fundadores. Isso que é muito importante. Se manteve todo esse tempo, há mais de 100 anos, porque o Sicredi nunca saiu do ideal dos seus fundadores, do desenvolvimento local, de não virar uma instituição financeira comum, uma instituição financeira que tem um propósito que não seja o propósito do desenvolvimento da comunidade, né? Então, isso que nos deixa muito felizes e motivados, né, Lucila, a fazer mais ainda, levar a União Faz a Vida para muitas regiões ainda aqui pelo Brasil, né? Qual seria o seu convite, mensagem final para o nosso público? Conheçam mais o sistema cooperativo. Eu acho que o maior desafio hoje das cooperativas é que a sociedade entenda o que ela efetivamente é. Ela não é uma instituição financeira comum, tradicional, ela é muito mais que isso. E às vezes a população, até muitas vezes do nosso lado, não conhece o que é o sistema cooperativo. Né? E esse é um trabalho do sistema cooperativo, das nossas entidades de representação, fazer com que a sociedade entenda mais o que é o sistema cooperativo, porque em outros países o sistema cooperativo representa muito da economia, do setor financeiro, e nós aqui ainda, depois de 100 anos, ainda temos uma parcela muito, muito pequena, perto do que efetivamente a gente poderia. A gente vê movimentos muito interessantes do Banco Central em promover o cooperativismo, promover o crescimento, porque ele entende que por meio do sistema cooperativo é que a gente vai fazer um desenvolvimento social e econômico mais justo. Né? Então, como mensagem final, eu diria, venham conhecer o sistema cooperativo. Ele é muito, muito importante para o desenvolvimento econômico e social das nossas comunidades e, sem dúvida nenhuma, um instrumento de retomada agora, depois dessa pandemia, é um instrumento de retomada muito importante. E o trabalho do Sicredi, o trabalho de toda a sua equipe, de todo o Brasil, né? O Sicredi é imenso, sem dúvida nenhuma, coloca, né, e objetiva colocar o cooperativismo financeiro no local que ele deve ter no sistema financeiro nacional. Acreditamos muito no modelo do cooperativismo financeiro, somos apaixonados, realmente defendemos a bandeira, porque entendemos, né, a singularidade, a beleza, o impacto e o retorno para as comunidades que muitas vezes vocês viabilizam. São comunidades inviáveis que são viabilizadas, são acreditadas por uma cooperativa financeira, cooperativa de crédito. Então, tenho certeza que o Sicredi trabalha em prol e que nós juntos, Instituto Fenasbac, Banco Central e todos os sistemas cooperativistas financeiros, estamos trabalhando para que esse local, né, de importância, de presença, chegue o quanto antes, porque, sem dúvida nenhuma, é o melhor para o cidadão brasileiro, é o melhor, mais justo, né?
é uma relação mais justa para cada um dos consumidores e dos cidadãos do nosso país, e que desenvolve o nosso país tão necessitado, mesmo antes pandemia, agora ainda mais pós-pandemia. Então, parabéns pelo belo trabalho, né? A gente reconhece sempre a beleza do trabalho do Sicredi. Quero sim conhecer a Fundação Sicredi, fazer esse passeio pela história, assim que possível estarei aí. E, mais uma vez, agradecer Romeu Balzan, superintendente da Fundação Sicredi, 25 anos de história dessa bela fundação, impactando mais de 3 milhões de pessoas, 130 mil professores em quase 500 municípios e querendo só estar em todos os lugares que o Sicredi está presente hoje. Muito obrigada, Romeu. Um beijo no coração e eu tenho certeza que a gente se vê em breve. E antes de me despedir oficialmente, queria convidar você, nosso público querido, para também consumir todos os conteúdos da plataforma IF Academy, que tem sido feitos com tanto carinho, trazido pessoas especiais da vida real, que contam cases reais, experiências vivas de como é que nós estamos juntos transformando o mundo. Romeu, muito obrigada. E agora sim, uma mensagem final sua. Muito obrigado, Lucila, pela oportunidade de poder contar um pouco aqui do Sicredi. Como você falou, eu diria assim, a gente é muito importante, né, para a gente, antes pandemia, depois, e fazer com que essas cooperativas que hoje fazem tanto, que possam fazer ainda mais, né? E uma coisa importante é, juntos a gente faz a diferença, né? A gente precisa fazer com que essa sociedade, eu acho que agora com a pandemia, mais ainda a gente vai ter que, juntos, né, caminhar para a gente retomar tudo o que efetivamente aconteceu para melhorar a nossa sociedade. Lucila, obrigado pela oportunidade. Conte com o Sicredi, com a Fundação, com todas as cooperativas aqui do Sicredi para, em outras oportunidades, falar de alguma outra iniciativa nossa em prol do desenvolvimento do cooperativismo. Um grande beijo no coração de todos. Obrigado, Lucila. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Até breve. Até mais.